Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nessa edição, a gente vai lidar com um conceito bastante presente nos discursos de quem tenta traduzir o Brasil, de quem tenta explicar algumas raízes dos nossos porquês. Porque o Brasil é assim, porque o Brasil é assado. Esse conceito, que a gente vai tratar aqui, atende pelo nome de patrimonialismo. Mas será que ele ainda é capaz e central para explicar a nossa realidade atual? A gente vai ter essa conversa sobre patrimonialismo, seus significados e influências, ao som da banda Tagore. O termo patrimonialismo aparece com certa recorrência nos discursos políticos. Em entrevista publicada pelo Nexo em março de 2018, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que o patrimonialismo faz parte da matriz brasileira. Num depoimento publicado pela revista Piauí em junho de 2017, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad classificou o patrimonialismo como a antítese da República. Haddad, inclusive, diz nesse depoimento que o grande erro do PT foi subestimar o que ele chamou de caráter patrimonialista do Estado brasileiro. Aí ele encaixa a corrupção como uma consequência dessa raiz patrimonialista. Então aí dois líderes de partidos centrais na política brasileira, um tucano e um petista, que usam o conceito em seus discursos para analisar os problemas do Brasil. Bom, mas o que é patrimonialismo? Há uma explicação básica, que é a confusão entre público e privado, quando líderes políticos não distinguem o que é público, meu, seu, nosso, do que é privado, dos interesses apenas dele ou de um grupo específico. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Para isso, a gente conversou com a Andréa Reis do Carmo. Ela é mestre em ciência política pela USP, com uma dissertação justamente sobre esse tema, sobre patrimonialismo. E hoje é pesquisadora do King's College de Londres, na Inglaterra, na área de ciência política. A gente quis saber da Andréa, primeiro, qual é a origem do conceito do patrimonialismo. Ouça o que ela disse. O conceito original de patrimonialismo veio no Max Weber. Na linguagem weberiana, o patrimonialismo é um tipo de dominação onde a administração pública é um assunto pessoal e que diz respeito àqueles que têm o que perder se a política lhes falha. Então, por exemplo, aquelas pessoas, as pessoas ricas, as pessoas com propriedades, elas sentem que têm que fazer administração pública e elas vão fazer daquele jeito discricionário. Por quê? Porque elas têm o que perder, elas têm que cuidar do patrimônio e dos bens. O patrimonialismo é uma lógica de entendimento do que é a administração pública, né? Então, se aquele administrador entende que é tudo dele e que as coisas sempre foram assim e ele governa para si, é isso que é o patrimonialismo. Ele vai, o interesse dele é primordial no jeito dele fazer política. E o Weber, é claro que ele contrapõe isso com uma forma de dominação racional legal, que é um pouco mais democrática, que é mais impessoal, e racional nesse sentido. Agora, como esse conceito de patrimonialismo é usado para entender o Brasil? Ouça a pesquisadora. Cada pensador brasileiro que usa o patrimonialismo, dentre eles, né, Raimundo Fauro, que ele fala bastante do Estado, ele tem uma pegada muito da ciência política. Tem também a Maria Silvia de Carvalho Franco, que ela tem uma pegada mais sociológica em relação ao patrimonialismo, e ela presta atenção um pouco mais à sociedade. Há vários outros autores também, como os Founding Fathers, os pensadores do Brasil, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, o Nunes Leal, da Mata, o Simon Schwartzman. Vários desses autores usam o patrimonialismo como uma chave explicativa para entender o Brasil. E o que acontece? Cada um flexibiliza esse conceito, cada um adiciona coisas e tira coisas, e acaba que esse conceito ele abrange muitas coisas, ele explica muitas coisas e ao mesmo tempo não explica nada. Mas o que talvez possa unir todos os patrimonialismos e todos os conceitos utilizados pelos pensadores, etc., é o fator da tradição. O patrimonialismo ele é explicado por meio
de uma tradição que foi instaurada aqui no Brasil, quando fomos colônia de Portugal. Essa tradição parece que se instaurou aqui no nosso país e ela contaminou a nossa cultura e parece que o patrimonialismo faz parte dessa explicação de que nós brasileiros somos inerentemente corruptos por causa disso, e tem toda aquela questão da desonestidade por causa do nosso passado histórico, nosso estado luso-brasileiro e etc. Gente, pra lidar com conceitos da política, às vezes a gente tem que ir lá atrás mesmo, às vezes até voltar pra Portugal, que foi o nosso colonizador. Pra gente, que tá num momento de crise, de tensionamento, de radicalização política, fazer isso, voltar lá atrás, pode ser um bom exercício. Amor é caso de sina, amor é posto de gasolina, amor é China, Rússia e calor, amor só rima. Vamos agora dar uma concretude a essa nossa conversa. A gente quis saber da Andréa Reis do Carmo quando começam as práticas patrimonialistas no Brasil. Bom, de acordo com esses pensadores mais clássicos, os pensadores do Brasil, vamos falar do Fauro, né? O Fauro fala que o patrimonialismo começou com o Brasil colônia, quando o Estado português foi transplantado aqui no Brasil. Transplantado como? Enfim, todas as instituições, toda a burocracia portuguesa foi transplantada aqui, só que a sociedade não é que não estava preparada, ela não tem nada a ver com isso, ela não teve participação na criação desse Estado, então fica esse Estado distante, artificial, que ninguém entende bem para que serve. Então, de acordo com o Fauro, foi nessa época que começou, desde que a gente é Brasil, basicamente. Vocês viram que o Raimundo Faoro aparece bastante nas respostas da Andréa, e não é à toa. Esse sociólogo e jurista brasileiro é autor de um dos livros básicos para entender o tema. O livro se chama Os Donos do Poder e foi publicado em 1958. Mas e hoje, como o patrimonialismo aparece na política atual? Ouça aí a Andréa. Bom, se eu entendo o patrimonialismo como esse estilo de se fazer política que tem por trás uma forma de entendimento do que é o público, uma forma de entendimento do público que não é democrática, se eu entendo o patrimonialismo dessa forma, ele pode se concretizar de várias formas. Ele se concretiza na falta de ética, no exercício do poder para o benefício próprio, e em algumas circunstâncias isso pode levar à corrupção, isso pode levar a casos de improbidade administrativa. Mas se a gente volta a essa questão cognitiva que o patrimonialismo pode também se inserir, eu acho que o jeito mais concreto que a gente vê esse patrimonialismo hoje no Brasil é esse pensamento de que beneficiar a si próprio no curto prazo é mais interessante do que um benefício coletivo no longo prazo, né? Quando a gente quando a gente olha na política, a gente vê claramente as pessoas escolhendo um e não o outro. A pesquisadora cita aí a ética, e alguns analistas colocam nesse rol, por exemplo, a questão dos auxílios moradia dos juízes. Muitos magistrados recebem esse benefício mesmo tendo casa própria. Vale dizer que é legal o recebimento, mas há questionamentos éticos. E também a pesquisadora cita a questão da corrupção, caso de quem infringe a lei. É um assunto onipresente na nossa política, não é de agora, faz parte do debate público há décadas, mas a partir de 2014 o tema ganhou um combustível extra com a Operação Lava Jato, com as revelações de esquemas que envolvem contratos públicos, empresas privadas e políticos em busca de poder. A operação envolve praticamente todos os partidos do Brasil, do presidente da República, Michel Temer, a seu opositor, que lidera as pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas tem aí uma ressalva, nessa relação entre corrupção e patrimonialismo não é exatamente a mesma coisa. O patrimonialismo, ele não pode ser confundido com corrupção. Ele se relaciona com corrupção, mas não é a mesma coisa. Essa falta de entendimento, essa falta de esclarecimento do que é o público, ou como a administração pública deve ser exercida, ou o que seja isonomia, isso pode abrir as portas para atos corruptos,
Mas o patrimonialismo em si não é a corrupção. O patrimonialismo pode ser relacionado com falta de ética. Nesse sentido, é uma forma de enxergar as coisas que pode vir a acarretar a corrupção. Andrea reforça a ideia de que a corrupção pode ser consequência do patrimonialismo, mas não é sua essência. Fernando Haddad, no depoimento de 2017 à revista Piauí, disse algo parecido, que a corrupção, na verdade, é um corolário do patrimonialismo. Vale resgatar aí um trecho desse depoimento do ex-prefeito. Haddad afirma o seguinte, abre aspas, há um equívoco ao se falar de corrupção sistêmica ou de lobby no Brasil. A corrupção no país é mais do que sistêmica, ela é o corolário de nosso patrimonialismo. Afirmar que a corrupção aqui é sistêmica pode passar a impressão de que seria possível um patrimonialismo incorrupto, da mesma forma como o lobby. Não há lobby no patrimonialismo. Na verdade, o lobby devidamente regulamentado seria até um avanço diante do que temos. O lobby pressupõe pelo menos dois lados, se não uma mesa quadrada, pelo menos um balcão. No patrimonialismo, o poder político e o poder econômico, os donos do poder na definição do Faoro, sentam-se em uma mesa redonda. Não se distinguem os lados. Em um contexto como esse, não há vítimas, a não ser os que não estão à mesa. Há negócios. Fecha aspas. E o que vier de mal eu curo, estacionado em pleno muro espacial. E o destino do futuro pendurado no seguro social. Andrea faz uma ressalva nesse debate sobre o patrimonialismo. Para ela, muitas vezes o patrimonialismo acaba sendo usado como justificativa para todos os nossos problemas, como justificativa para os nossos fracassos como sociedade. E há autores hoje que já questionam isso também. Veja só o que ela diz a respeito. E isso é muito perigoso, como eu estava falando, porque parece que a gente não muda, parece que a gente está fadado a ser esse fracasso brasileiro, parece que a gente não vai para frente e se essa tradição não mudar, se essa cultura não mudar, o Brasil vai ser sempre fracassado, que é o que muitas pessoas entendem hoje, né, em dia, que a gente somos um país fracassado. É claro que não, eu acho que isso não é uma boa explicação. Isso tira a nossa culpa, seja lá quem for o culpado, né? Como que a gente muda? Isso não permite que a gente pense em mudanças no país. Se tudo é estado patrimonial, a sociedade é patrimonial, e se esse patrimonialismo vem da nossa história e vem da nossa tradição, como que a gente vai mudar? Né? Não tem como, parece que a gente fica de mãos atadas e impotentes em relação a qualquer mudança. E isso não é verdade. Ok, temos uma questão com o patrimonialismo aqui no Brasil. Ele pode não ser o culpado de tudo, mas está presente na nossa cultura. O que é preciso fazer então para lidar com o problema? Ouça a resposta da cientista política Andrea Reis do Carmo. Se a gente pensar em patrimonialismo de uma forma descolada da tradição, se a gente pensa que a gente é patrimonial porque a gente tem essa forma de ver o mundo que gera falta de ética, que gera corrupção, enfim. Se a gente enxergar o patrimonialismo dessa forma, eu acho que a causa primordial é educação, a baixa qualidade da educação no Brasil. Eu acho que brigar por educação de alta qualidade é uma forma de diminuir esses problemas. Mas, enquanto isso não acontece, outras coisas que a nossa sociedade está fazendo são os movimentos sociais, né? Tem vários movimentos sociais, ainda mais hoje em dia, movimentos sociais contra a corrupção. Um que eu gosto muito e estudo é o MCCE, que é o Movimento contra a Corrupção Eleitoral. Foi fundado ali em 1999, não, 2000, depois que passou a lei contra a compra de votos de 1999. Então, esses movimentos sociais, eles pedem o fim da corrupção, eles pedem mais controle, eles passam leis, enfim, eles fazem uma pressão social em cima do Estado para se regulamentar e não deixar isso passar batido. Tirando os movimentos sociais que a gente está vendo aí, que estão sendo criados, estão super atuantes, falando da população brasileira no geral, eu acredito que mesmo com os nossos níveis educacionais baixos e a nossa educação de baixa qualidade, eu acho que a nossa população está mudando sim.
e a gente cada vez demanda ética na política e a gente demanda controle e accountability. Por quê? Porque as pessoas agora, né, depois de... A gente está com 28 anos de democracia aí, as pessoas estão entendendo que o dinheiro roubado pela corrupção nos afeta no dia a dia. E seja na falta dos médicos do hospital, do material hospitalar, ou seja na falta da merenda escolar dos teus filhos, ou seja no buraco das ruas, ou na má conservação dos espaços públicos. A gente finalmente está entendendo que essas coisas poderiam ser resolvidas com dinheiro que foi roubado na corrupção. E isso é um aprendizado. É um aprendizado que mesmo que ele esteja acontecendo devagar, eu acho que finalmente a gente está entendendo que o bem coletivo é mais importante do que o bem individual e que a nossa vida democrática não tem espaço para esses patrimonialismos, seja lá quais forem eles e com que pitadas de modernidade, enfim. Quando for 12 do tal 2012, vou ligar pro fim do mundo e dizer deixa de pose. A gente vai chegando ao fim de mais um Politiquês, este aqui mais conceitual. Nesta primeira parte de 2018, a gente também continua com a série com pré-candidatos à presidência da República. É um ano eleitoral e a política toma conta do debate público. Aqui, a gente tenta dar a nossa contribuição para esse debate. E antes da gente terminar, vamos para a nossa tradicional dica de livro. Quem dá a dica é o jornalista Leandro Demore, editor executivo do Intercept Brasil. Vai lá, Leandro! O livro que eu indico é A Trégua, de Primo Levi, que é o segundo livro que ele lançou depois de escrever Se Isto é um Homem. É um livro que fala sobre a volta dele à Itália depois que a guerra termina. Os russos chegam, liberam o campo de concentração onde ele estava na época e colocam eles em um trem sem direção definida e eles acabam fazendo um percurso totalmente insano até que finalmente conseguem chegar ao norte na Itália. O livro é incrível porque fala de viagem, da experiência humana, ele conhece muita gente no caminho, passa por muitas situações e escreve aquilo de forma magistral. É um livro super curto, rápido de ler, emocionante, é um dos livros mais incríveis que eu já li na vida. Quem tiver a oportunidade de ler no original em italiano, tanto melhor, se não existe uma versão aqui em português feita pela Companhia das Letras. É isso aí, pessoal. Para essa conversa sobre patrimonialismo, a gente teve o som da banda Tagore e a produção do Matheus Pimentel. Não se esqueçam de ver os materiais de referência sobre esse assunto lá na página do Nexo. Eu sou o Conrado Corsaletti. Até a próxima. Valeu! Porque quando a luz se apaga